Olá pessoal, hoje eu vim falar sobre a semana 3 de Geografia do PET volume 5 do 8º ano. O tema é os movimentos sociais na América Latina. Aqui no texto ele veio trazer o que seria movimentos sociais para começar a nossa conversa. Bom, o que ele trouxe? O conceito de movimento social se refere à ação coletiva de um grupo organizado que tem como objetivo alcançar mudanças sociais por meio do embate político dentro de uma determinada sociedade e de um contexto específico. Bom, então aqui a ideia principal é saber que esse movimento social ele está buscando alcançar uma mudança. Tem um movimento que tá bem famoso, né? Provavelmente vocês já viram, não está acontecendo com tanta força aqui na América Latina, mas também se espalhou, né? Começou lá nos Estados Unidos, que é a questão das vidas negras importam. Então, assim, por causa de um assassinato de um negro lá, houve esse movimento, né, dos negros, né, principalmente irem para ruas manifestar seu descontentamento com com as ações policiais lá nos Estados Unidos. E aí esse movimento se espalhou para o resto do mundo, sabendo que essa parcela dos negros aqui no Brasil, como em outras partes também, sofre muito com abuso, né, de autoridade. Foi um movimento que está buscando com que haja maior igualdade no tratamento entre brancos e negros, né? E outras etnias também. Outros movimentos famosos também foram a questão do feminismo, né? Que levou as mulheres a poderem votar, poderem trabalhar. Os movimentos que até eles falam ali adiante, dos indígenas, que levam eles a conseguirem a ter suas terras, a conseguirem legitimar, né, suas residências. Então, assim, existem diversos movimentos. Um também que ganhou também uma grande importância, que é a questão do trabalho, principalmente quando iniciou a questão da Revolução Industrial, para que os patrões eles não explorassem os funcionários. Você começava a fazer greves tentando que ele pagasse salários adequados. Então, assim, foi um movimento da classe operária, né, que ganhou muita força, que seria essa classe dos trabalhadores, tá? Então, assim, são movimentos que ocorrem. Então, assim, existem diversos movimentos sociais com diversas intenções, tá? Aqui no Brasil, como ele coloca, o coletivo mais conhecido são os movimentos trabalhadores sem terra. Então, assim, essa ideia de... E aqui o movimento dos trabalhadores sem tetos e os movimentos em defesa dos indígenas, negros, das mulheres. Esses dois, principalmente, tem essa busca a essa questão que foi prometida, né, como Constituição do Brasil, que houvesse uma reforma agrária, que assim, pessoas que tivessem uma grande quantidade de terra que não fossem usadas passariam a dividir essa terra com pessoas que não tenham terra, tá? A fim de que aquela pessoa que não tem terra pudesse trabalhar lá, né, pudesse ter sua terra e pudesse tirar seu sustento. E isso não foi feito no Brasil. Então, assim, esses movimentos normalmente eles, vamos colocar, invadem, né, terras que não são usadas, né, ou terras que são muito grandes e acabam ficando de lado, e começam a praticar um tipo de serviço lá, ou de ter mesmo uma moradia para algumas pessoas, né? Já que as pessoas não têm onde morar, elas precisam de ter algum lugar para onde morar, e aí elas vão para aqueles lugares onde não estão sendo utilizados, mas que provavelmente tem um dono, ou que não seja o dono, seja do governo, tá? Então, assim, esses movimentos eles sofrem muitos ataques, que muitas vezes aquela terra elas não são utilizadas, mas quando elas sofrem esses encontros, né, quando ocorre um movimento para aquela terra, há muita discriminação. Então as pessoas elas costumam não aceitar com que isso ocorra. Eu morava em São José dos Campos e isso aconteceu lá, numa região lá, as pessoas acabaram invadindo. Essa região ela não era
não tinha nada na região, não era produtora, não tinha nada. Era uma terra que inclusive era comentado que lá não tinha, era de um dono que devia para o governo, então assim, ele não pagava IPTU, não pagava imposto, não pagava nada. E aí, a partir do momento que houve esse movimento para ocupar aquela terra que teoricamente, pelo passar do tempo, já seria do governo, já que não havia pagamento de impostos, houve muita discriminação. E aí houve também muitas tratativas de tentar reaver aquele território para o dono, né, antigo. E aí que esse dono passou a ter interesse naquela terra que até então ele não tinha interesse, tá? Então assim, são movimentos que eles sofrem muito. Então assim, muitas vezes a fama deles são uma fama muito negativa, do que não é o que é a base deles, tá? Então esse movimento aqui do movimento dos trabalhadores sem teto, inclusive nessa pandemia, eles estavam fazendo doação de alimentos do que eles plantam nessas terras e estavam doando para famílias necessitadas. Então assim, são movimentos que carecem mais de ter mesmo um conhecimento mais amplo de como eles funcionam, da ideia deles, tá? E não simplesmente de achar que eles estão invadindo um terreno do outro, que vai invadir um terreno seu, do seu pai, do seu avô, e vai tomar aquele terreno. Não é bem isso. São terrenos que normalmente não são usados, que são assim enormes mesmo, de pessoas que perder aquele terreno lá não vão fazer diferença para elas, tá? Continuando aqui, movimentos de inclusão dos povos indígenas, lembrar que aqui na América do Sul, né, na América inteira, existia uma grande quantidade da população indígena, né, mas que sofreu brutais ataques, tanto dos portugueses aqui no Brasil como dos espanhóis. Então assim, os incas, os maias, eles foram povos mesmo que foram brutalmente atacados, tá? Assim, não tiveram piedade. Tanto os brasileiros, eles não tiveram, os indígenas brasileiros, eles não tiveram esse ataque todo que tiveram nessas outras nesses grandes povos, porque não tinha uma organização tão sólida como tinham os incas, os maias, de um povo dominar várias outras etnias. Então era mais fácil dos portugueses saírem explorando várias outras etnias, tá? E aí irem derrotando, né, ou até mesmo exterminando aquelas etnias que não eles não conseguiam explorar mesmo, né, não conseguiam escravizar. Então assim, era mais fácil para os portugueses do que foi para os espanhóis. E aí é saber que esses povos também eles buscam seus direitos, tá? E aqui, tá? Até colocou aqui que, segundo a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas em 2007, os países latino-americanos devem promover direitos fundamentais, como o direito coletivo de viver em liberdade, paz e segurança e autodeterminação. Então é saber que aqui na América Latina, com essa questão toda histórica, houve muita concentração de renda. Então essa parte tanto dos negros que são descendentes de escravos, como descenderam, né, dos escravos, como os indígenas também exploraram, eles ficaram muito aquém da outra parte social que eram os patrões, tá? Então assim, precisa de ter um movimento que comece a igualar, senão eles não conseguem sair daquele patamar deles, tá? Continuando aqui, e aí ele fala aqui também que o movimento atual, ativamente, países onde há o predomínio de população indígena, como Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Guatemala, existe grandes avanços no reconhecimento de direitos indígenas, como participação política desses povos em órgãos dos poderes dos estados. A Bolívia, inclusive, teve um presidente que era indígena. Então, assim, isso também é um grande passo para que aquela população indígena ela seja reconhecida, ela tem um valor merecido, tá? E aí, passando para os exercícios, qual a importância dos movimentos sociais indígenas na América Latina? Lembrar que esses indígenas, eles sofreram muito historicamente, né? E aí hoje eles precisam mesmo de ter uma atenção especial, senão eles não vão conseguir sair
daquele mundo que eles estão vivendo. Então assim, eles vão ser muito perseguidos. Aqui no Brasil mesmo, essa questão da terra indígena, ela ainda sofre muito, tem muito especulação imobiliária, tem muita gente querendo minerar aquela área, né, buscar ferro, outros minérios. Então assim, eles ainda sofrem muito com isso. Então você precisa ter uma organização para que você consiga se defender desses outros interesses, tá? Atividades 2 e 3. Participação relativa da população residente ao declarado indígena, segundo as grandes regiões. Qual a região com maior população indígena em todos os períodos? A gente vai ver qual que é a região, tá? Como você poderia explicar essa divisão? E aí você poderia observar por que aqui no sul tem só 10,3% e lá no norte tem 42,4%. Então aí vocês podem lembrar como que é essa divisão. Por exemplo, aqui no sudeste, aqui tem mais cidade ou tem mais matas? E lá no norte, tem mais matas ou tem mais cidades? Então isso tudo pode ajudar a entender por que há essa diferença, tá? E lembrar também que como os portugueses eles começaram a colonização pelo litoral brasileiro, essa parte aqui do sudeste principalmente, até essa parte do litoral nordestino, eles sofreram um maior ataque à população dos índios. Já que começava as cidades ali, eles iam pegando aqueles índios para escravizar os que eram mais perto, tá? A questão do sul, sudeste também, né? São regiões que têm litoral e foram bem afetados. Aí vem depois a urbanização, vem o crescimento das cidades e como esses índios eles estavam não estavam fazendo parte desse processo de crescimento dessas regiões. 3. Pesquise, se possível, quais fatores poderiam explicar o aumento da população autodeclarada indígena no ano de 2010 nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, assim, a gente pode ver que houve um aumento, né? Saiu aqui em 2029 para 37 no Norte. Então, assim, isso tudo pode estar relacionado a eles terem regularização de terras. Então, se a vida deles ficaram mais fácil, é mais fácil de você passar a ter filhos. Você precisa estar confrontando, estar tendo conflito com fazendeiros, estar tendo conflito com garimpeiros. Dificilmente as pessoas elas vão considerar aquilo ali um ambiente saudável para você estar tendo filhos. E aí você também pode estar indo para outra região, tá? Então assim, a gente vê, por exemplo, que no sudeste estava com 22, passou para 12. Pode ser que alguns indígenas aqui do sudeste voltaram às suas terras de origem e foram retornando para o norte, nordeste, assim em diante. Aí vocês podem pesquisar e ver se tem alguma outra explicação. E a 4. Você sabe o que é misoginia? A misoginia é um sentimento de aversão patológica feito pelo feminino, que se traduz em uma prática comportamental machista, cujas opiniões e atitudes visam o estabelecimento e a manutenção das desigualdades e da hierarquia entre os gêneros, corroborando a crença de superioridade do poder e da figura masculina pregada pelo machismo. Dos cargos administrativos e executivos, diretores, gerentes, presidentes de empresas, que geralmente são bem mais remunerados, as mulheres ocupam apenas 20%. Com essa informação e com a leitura e interpretação do texto, qual a sua opinião sobre os movimentos sociais e a igualdade de gênero? Você concorda que o feminismo não é a tentativa de superioridade, e sim de igualdade entre homens e mulheres? Anote suas conclusões. Bom, então aqui é um movimento que até eu falei anteriormente, essa questão do feminismo, às vezes ele é combatido como alguns outros movimentos com muita desinformação. Então assim, as pessoas em vez de tentar entender o que é aquilo, ela tenta criticar para que você tire não legitimite aquele movimento. Então você passa a criticar para que aquilo não ocorra. Então você critica para as pessoas criarem uma ideia negativa e aí as pessoas não apoiam aquilo, mesmo que aquilo seja algo bom, tá? Então assim, o movimento feminista começou todo com essa questão de tentar fazer com que as mulheres elas tivessem essa igualdade,
essa igualar, né, com a questão dos homens. Então, assim, passou a ser coisas menores, né, vamos assim dizer, como a questão do voto, a questão da mulher trabalhar, a questão da mulher poder estudar, né, fazer uma faculdade, até umas questões mais simples, por exemplo, há 50 anos atrás as mulheres não poderiam jogar futebol, por exemplo, então hoje já podem, mas você vê que tem uma diferença muito grande das mulheres que jogam futebol com os homens. A gente percebe que os salários eles são muito diferentes hoje, então assim, até mesmo nessa questão da qualidade, a gente vai perceber hoje, hoje eles falam assim, o futebol feminino é ruim, mas é ruim porque ele está muito atrasado. Você imaginar que futebol já existe há mais de 100 anos, você começar a praticar ele há 30 anos é como se fosse um esporte totalmente novo. Então assim, você vai sofrer com que aquilo, então assim, vai demorar até o tempo que as mulheres elas vão evoluir no futebol a fim de estar jogando no mesmo patamar dos homens, mas isso tende a acontecer. Com o passar dos anos, a gente com pesquisa a gente vai percebendo que as mulheres elas estão jogando cada vez melhores, e isso é natural de todas as outras coisas que está acontecendo. Assim, nessa questão mesmo, como ele fala aqui, dessa questão da remuneração aqui dos cargos administrativos. Então, existia um preconceito muito grande das mulheres, elas não poderem ocupar esses cargos, acharem que elas não eram aptas, né? Não tinha capacidade para ocupar esses cargos. Então a gente vai percebendo que quando elas estão ocupando, elas estão fazendo um bom serviço. Então assim, elas estão fazendo até mesmo serviços melhores que os homens. Então isso também é muito importante da gente entender, que é uma busca de igualdade. Você ter aquela opção de poder fazer o mesmo já gera uma facilidade. Agora, quando você quer fazer algo, você não tem essa opção, você é freado em fazer, é difícil você competir, é difícil você ter igualdade. É óbvio que quem pode vai sair mesmo na frente, tá? E aí vocês veem aqui se concordam ou não e anotem suas conclusões. E aí com isso a gente termina essa semana 3. E aí semana que vem a gente continua, ok? Tchau, tchau.